Assista agora uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho. Qual foi o primeiro dia que foi celebrada a ceia? A primeira ceia foi na quinta-feira, gente. Na quinta-feira ele reuniu seus discípulos, deu a primeira ceia, por que ele reuniu na quinta? Porque na sexta-feira ele estaria na cruz. Então, por que nós celebramos a ceia dia de domingo, gente? Porque Jesus ressuscitou em que dia? E qual foi o terceiro dia? Sexta, sábado, domingo. Então, o corpo de Jesus é a morte dele ou a vida dele? É a vida. Então, Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Alguém pegou aí já? Pega aí. Atos, abre a senhora aí, pastor. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Ô missionário, abre aí o senhor Mateus 28, 1. E você abre em 1 Coríntios 11, 23. Isso tudo resume a Bíblia. Em Atos capítulo 20, versículo 7, disse que o apóstolo Paulo reuniu seus discípulos no primeiro dia da semana para partir o pão. Em Mateus 28, 1, disse que ao findar do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, então o primeiro dia da semana é domingo. Vem cá, os missionários. E 1 Coríntios fala sobre os discípulos que reunia. Jesus falou, este é meu corpo que é dado por vós. Então, lê a senhora aí. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. No primeiro dia da semana. Que dia que a gente se reúne para partir o pão? No primeiro dia, é uma vez por mês? É de 15 em 15 dias? O ciclo de Deus é 15, é 30 ou é 7? 7. Então, por isso que a ceia é de 7 em 7. Primeiro dia da semana. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Aí já foi. O que eu quero mostrar que ao findar do sábado, quando despontava o primeiro dia, qual que é o primeiro dia da semana? Depois de sábado é qual? Domingo. Segunda já é? Segundo. Terça já é? Terceiro. Obrigado. 11, 23. Tá do lado de cá, hein? Do lado de cá. Aí isso é muitos anos, 25 anos fazendo isso, eu não souber, meu filho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Peraí, isto é? O meu corpo. Significa a ceia, por isso que a ceia não é de padaria. Porque se a gente entregar pão com fermento, você está dando falsidade para a igreja. Santa Ceia não é padaria. Vou repetir porque cortou. Santa Ceia não pode ser com pão de padaria, porque não é uma simbolização. Isso não é uma simbolização. A Bíblia diz que isto está com acento ou sem acento? Com acento. Então, ali está dizendo que este é o meu corpo. Porque Cristo, alguém já ouviu falar sobre Cristo, o Filho, o texto fala assim, Cristo, o Cristo, alguém já ouviu esse texto na Bíblia? Levanta a mão, fazendo favor, o Cristo. Por que se refere o Cristo em Jesus? Porque Jesus é o homem, Cristo é o Filho de Deus. Cristo usou o corpo chamado Jesus, quando Cristo, porque Cristo não morre, ele é o Filho de Deus. O corpo que morreu se chama como? Jesus. Aquele corpo na cruz, o Cristo usava um corpo na terra. Quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou espírito e ele passou a usar todos os corpos na terra para a glória de Deus, irmão. Aleluia! Diga para alguém, você tem Jesus na sua vida. Entenda, o Cristo, Filho de Deus, estava encarnado em um homem, e quando ele morreu, ele ressuscitou
Ao entregar a ceia, ele estava dizendo: eu vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar já não estarei mais em um corpo, mas estarei em vós. Ah, glória a Deus, irmão. Diga para o seu vizinho: é forte demais. Então Jesus, o Cristo, Filho de Deus, passou a estar onde? Em nós. Por que eu não posso viver uma vida bagunçada, de prostituição, de roubo, de vício, de bagunça? Porque eu carrego Jesus em mim. Por que eu não posso viver uma vida errada, bagunçada? Porque eu carrego Jesus em mim. E onde há luz, não há treva. Onde há treva, não há luz. Eu decido. Quando você decide servir a Deus, quem decidiu servir a Deus? Então isso é uma o quê? Decisão. Nós decidimos servir a Deus. Quando eu decido servir a Deus, eu estou decidindo, na verdade, abandonar o mundo. Alguém já leu isso na Bíblia? João capítulo 15, a partir do versículo 17 para cima, a Bíblia diz: antes, saiba de uma coisa, o mundo odiou a vós por causa de mim. Eles me odiaram primeiro. E se você está em mim e eu estou em vós, o mundo vos odiará. Quem está com Jesus aqui? Então o mundo te odeia. O mundo não quer ver você feliz. Então, se nós decidimos, olha a palavra, hein? Decidimos, é uma decisão. Eu decido servir a Deus, independente se está dando certo ou se está dando errado, se está bom ou se está ruim. Eu decido servir a Deus, então eu vou ser luz. Eu não posso viver uma vida bagunçada. De uma fonte só sai que tipo de água? Sai uma água doce, sai uma água salgada ou sai meia-meia? Hã? De uma fonte só sai uma água só. O mar é o quê? Salgado. E o rio? É doce. Se mistura? Não. Água e óleo se mistura? Não. Filho de Deus é luz, filho das trevas é escuridão. O meu comportamento tem que ser de um filho de Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Sofrer por meu. Para que a Santa Ceia? Para fortalecer seu espírito. Espírito forte faz a pessoa estar forte. Espírito fraco faz a pessoa estar fraca. A gente vê o arroz e o feijão. E aí quando você está com fome, você vai lá e come, porque você sente fome. Mas o seu espírito, ele dá sinais também. Às vezes a pessoa, ela está passando por algum problema de saúde, alguma enfermidade, alguma luta. E se o espírito dela estiver forte, ela vence aquela doença. Porque o ânimo dela sobe. Mas se estiver fraco, ela abaixa a cabeça. O seu espírito só se alimenta com Santa Ceia. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Você acabou de assistir uma mensagem de fé com o bispo Dom Luiz de Carvalho.